Fala galera, beleza com vocês? Atualmente eu estou com esses dois kits de mineração de CPU e esse kit daqui especificamente é uma Asus B550 e hoje a gente vai fazer a atualização da BIOS dela, tentar fazer esse processador trabalhar numa velocidade maior de mineração. Vamos dar uma olhadinha como é que ele está trabalhando atualmente. Atualmente ele está minerando Dero, está fazendo aqui 14.7 kHz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nessa faixa, tá vendo? De 14.7. E eu sei que esse processador ele consegue fazer um pouco mais do que isso aqui. O Berna tem uma máquina dessa, só que a placa-mãe dele é uma placa-mãe diferente da minha. A minha é essa daqui, ó. É uma Asus TUF B550M. A dele, se eu não estou enganado, é a Aorus. E a depender da placa-mãe, você vai encontrar recursos diferentes. Tem placas-mães que possuem fases, quantidade de fases diferentes. Então o seu processador ele pode ter um desempenho maior ou menor, a depender da placa-mãe, do conjunto, né? Então o processador, a placa-mãe, qual a memória, qual a versão do minerador que você está usando, tudo isso interfere no desempenho da mineração. Então o que a gente vai fazer é pegar, eu já fiz aqui o download da nova versão da BIOS. Agora essa versão aqui ela tem uma observação seguinte, ó. Antes de rodar a BIOS, antes de você fazer o flash, né? Por favor, renomeie o arquivo da BIOS para esse daqui usando o BIOS Renamer. É um executável que está dentro desse arquivinho aqui. Então a gente tem que rodar no Windows primeiro para poder renomear o arquivo, deixar no pendrive e aí sim colocar na máquina para poder fazer o flash. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é desligar aqui a mineração. Como esses dois processadores estão ligados na mesma fonte, na hora que eu desligar um, desligo os dois ao mesmo tempo. Então vamos desmontar isso aqui e colocar na nossa bancada para a gente fazer o procedimento. Para que a gente possa fazer os ajustes na BIOS, eu vou precisar instalar uma placa de vídeo nela, porque esse processador não tem vídeo integrado. Então para fazer esses ajustes, infelizmente a gente precisa de uma placa de vídeo, mas é só para fazer os ajustes na BIOS. Depois a gente pode tirar, beleza? Bom, então o primeiro passo, colocamos aqui o pendrive com a BIOS que a gente baixou do site oficial da Asus e vamos fazer aquele procedimento de renomear o arquivo. Que já localizou o pendrive. É importante que esse pendrive esteja formatado em FAT32, tá? Ó, isso aqui é uma BIOS de uma outra placa-mãe, posso apagar esse cara. E o arquivo tá aqui, ó. Vamos descompactar isso. Agora que a gente vai fazer, entra aqui na pasta que a gente descompactou e vamos executar aqui esse Renamer e vamos executar ele aqui como administrador. Pressione alguma tecla para continuar e o arquivo já foi substituído. Agora já podemos colocar o pendrive dentro da placa-mãe. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, entrando na BIOS, verificar a versão instalada, porque se for a mesma versão que você já baixou do site, você não precisa passar pelo risco de um processo de atualização de BIOS. Processo de atualização de BIOS, existem seus riscos. A minha máquina está aqui ligada em um no break, porque caso o procedimento ele dê uma pane no meio do caminho, não vai diminuir o risco de dar um problema. Então galera, confirmando, a versão que está instalada lá é essa 2806. E a versão que a gente vai instalar é a versão 3002. Então vamos começar lá o procedimento. Para que a gente possa fazer a atualização da BIOS, a gente vai clicar F7 para poder entrar no modo avançado. Vamos aqui navegar até a parte Tools e vamos nessa primeira opção aqui, ó, Asus Flash Utility.
Aí aqui a gente vai navegar pelos discos que ele reconheceu. Então ele reconheceu aqui os discos onde estão o HiveOS. O arquivo está nesse cara aqui, ó, 4 GB. É o pendrive. Vamos navegar até a pasta. E o arquivo é esse cara daqui. E agora é o momento final. Esse procedimento aqui é o momento que eu fico mais apreensivo. Porque tem tudo para dar certo. Você vê que o procedimento de atualização de BIOS é uma coisa simples, mas às vezes acontece de dar errado. Enfim, vamos aguardar. Galera, é o seguinte, depois que eu publiquei o meu último vídeo sobre mineração de CPU, eu até vou deixar o link aqui no card para quem não assistiu. Algumas pessoas mandaram mensagem falando: Denis, seu processador está fazendo só 14.7 kHz, dá para ele fazer mais. Aí o que é que acontece? Tá vendo aqui uns calos que eu tenho na mão aqui? Na verdade não tenho não, né? Que você fica só em computador, não tem calo nenhum. Mas o calo é por experiência de hardware. Diversas vezes eu já peguei o hardware e por aquela agonia, chegou, vou atualizar a BIOS logo. Saiu um botãozinho amarelo lá do HiveOS, vou atualizar para pegar a última versão. Nem sempre a última versão, nem sempre a atualização da última BIOS, o seu hardware vai ter um desempenho melhor. E aí, por causa disso, eu acabei adquirindo o meu procedimento de chegou o hardware, eu deixo ele rodar do jeito que veio, para saber se ele vai apresentar algum problema. E aí, depois que eu atualizar a BIOS, depois que eu testar a atualização de alguma coisa, aí eu consigo associar se o problema está relacionado com a atualização que eu fiz ou se o hardware já veio com problema. Então, quando o hardware chega e você simplesmente atualiza sem testar para ver se ele está funcionando, você não vai saber se o problema já estava ali oculto, compreendes? Então, eu coloquei a minha máquina aqui para minerar durante, sei lá, algumas semanas e agora já tenho certeza que ela não trava hora nenhuma. Depois dessa atualização, depois dos ajustes que eu vou fazer aqui, se ela apresentar um travamento, aí eu já vou saber que é decorrente desses ajustes que eu fiz. Então é comum lá no Discord a galera falar: Deni, minha máquina estava funcionando beleza, de uma hora para outra parou, começou a travar. Eu falei assim: de uma hora para outra? O que você fez de diferente? Ficou um botãozinho amarelo lá, atualização disponível. Eu atualizei e aí começou a bugar. Então saiu o botãozinho amarelo lá, atualização disponível, normalmente eu não atualizo. Eu espero a galera testar, ver se deu certo, se não deu certo. E aí quando eu vejo que, travamentos pra caramba, aí eu falo: galera, não atualiza não, quem não atualizou, porque algumas pessoas estão relatando problema. Espera sair a correção desses bugs. E aí, saiu uma versão estável. Aí, galera, pode atualizar o estável. Compreende? Tem esses cuidados que eu acabei adquirindo ao longo do tempo e fica aí como sugestão para vocês. Mas se vocês quiserem, assim que chegar o hardware, atualizar a BIOS, pode atualizar também, que fica... vocês vão desenvolver o aprendizado da forma que eu aprendi, entendeu? Tendo as experiências ruins juntas. Ou você simplesmente pode fazer dessa forma que diminui a chance de você ter problema. Os ajustes de BIOS que eu vou fazer aqui são os ajustes que eu peguei do canal do Berna Crypto. O Berna fez diversos testes utilizando configurações diferentes de overclock, de voltagem desse processador. Ele tem o mesmo processador que o meu. A única coisa que é diferente lá, são duas coisas diferentes, né? A placa-mãe dele é uma Aorus e a memória dele é de uma outra marca. Então, essas coisas interferem na mineração de processador. Se a memória é de um tipo, de uma velocidade, de uma latência, se a placa-mãe ela tem determinados recursos que a outra não tem, é possível que eu vá procurar aqui um determinado recurso que o Berna ajustou lá, que não tem aqui nessa placa-mãe. A gente vai descobrir agora nesse ajuste. Beleza? Mas fica a dica, se você quiser pegar um pouquinho mais de experiência, olhar lá no canal do Berna, que ele mostra se aumentar a voltagem, se diminuir a voltagem, se desligar isso, se ligar, o que é que acontece, o que é que não acontece, o que é melhor. E aí ele fez uma planilhinha de eficiência que vale a pena você dar uma consultada. Aqui eu já vou dar só um resumo do bolo aqui, tá? Para ficar mais fácil os seus ajustes aqui da BIOS. Vamos lá? Galera, ajuste de BIOS feitos e simplesmente ganhamos mais 2 kHz aqui, Ficou show de bola. O consumo tá aqui 155, mas na hora que eu tirar a placa de vídeo, que tá aqui, que a gente não vai precisar dela para poder minerar, aí aquele consumo ali vai cair uns 20 e vai ficar o que tava, na faixa de 130 watts.
O bacana é que os kHz aumentaram. Vamos dar uma olhadinha lá no Hive OS. Aqui no Hive OS você pode ver que a temperatura aumentou 1 grau. Ele estava na faixa de 59, mas esse 1 grau também tem a ver com o dia, né? Eu comecei a gravar de manhã, a gente já está na parte da tarde, pode isso influenciar também na temperatura. Ele aumentou aqui para 16.5. E mais uma vez eu quero destacar que vocês acompanhem esse vídeo do Berna. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ele mostra passo a passo de quais são os ajustes que você tem que fazer. Agora, muita atenção que alguns pontos que ele mostra aqui, na minha placa-mãe, aparece com um nome diferente. Então, a dele é uma Aorus, a minha é uma Asus. Então, se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para o Berna lá no YouTube ou no Discord dele, porque o Berna saca muito de overclock de processador e vai te ajudar muito mais do que eu. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima.